Lembrando, estamos numa guerra espiritual, estamos numa guerra psicológica, estamos em guerra, né? E um dia depois do outro. Um dia depois do outro, uma batalha depois da outra, não é assim? E aí, ontem muito se falou sobre os impostos criados por Lula para tentar salvar um governo que está destruindo o Brasil, destruindo, né, as contas públicas. Imagino eu que vai pegar Bolsonaro, presidente Bolsonaro, e se Deus quiser, Paulo Guedes de novo, em 2027, na reconstrução do nosso país. E ontem muito se falou e nós precisamos colocar na conta de Lula e Haddad a criação de impostos, porque eles ainda estão tentando colocar na conta de Bolsonaro, na conta do Congresso, eles estão tentando transferir a responsabilidade de tudo o que está acontecendo nas contas públicas no Brasil, estão tentando jogar nas costas de outros, como sempre o PT faz. Aí, criaram uma lista, né, por ano com relação à criação de novos impostos. Tem uma arte do Poder 360 que acho que ilustra da melhor forma como se deu, né, a criação de impostos no Brasil desde o dia 1º de janeiro de 2023. Lula 3. 2023, 11 impostos foram aumentados. PIS/COFINS sobre combustíveis, a reoneração parcial da gasolina e do etanol, petróleo cru com imposto temporário sobre exportação até junho de 2023, créditos tributários, limites para compensação de créditos, fundos de investimentos offshore que passaram a pagar 15% de imposto de renda sobre rendimentos, fundos exclusivos que passaram a pagar 15% de imposto de renda sobre rendimentos, IPI sobre armas e munições, com aumento de 29% a 55% para armas e 13% a 25% para munições. Ainda em 2023, a limitação do juros sobre capital próprio, que é o JCP, restrições que reduziram a base de cálculo e deduções. Também a questão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, restabelecido com voto de desempate pró-governo, pró-União. Base de cálculo do PIS/COFINS, com a retirada dos créditos do ICMS, 10º imposto ainda aumentado ou criado em 23, carros elétricos e híbridos. Os amigos da Greta, não é assim? Os amigos da Greta, que querem acabar com combustível fóssil, aumentaram os impostos para carros elétricos e híbridos, com o cronograma para o aumento do imposto de importação. E ainda, em 2023, os amigos da Greta e do Leonardo DiCaprio, os amigos da Marina Silva, né, com painéis solares, aumento de imposto para painéis solares, né, importação, aumento de imposto sobre a importação de insumos para a instalação de painéis solares, ou seja, de vez facilitar o acesso à energia limpa e renovável. Aquele que diz defender o meio ambiente aumenta o imposto para carro elétrico e híbrido e também dificulta a vida de quem instala equipamentos de energia fotovoltaica. Em 2024, 8 impostos aumentados ou criados. PIS/COFINS sobre combustíveis na retomada integral da cobrança. Lembrando que em tempos de Jair Messias, Bolsonaro e Paulo Guedes zeraram o imposto. Impostos sobre benefícios fiscais, com o fim da isenção, né, do IRPJ e também do CSLL. Tem também taxa das brusinhas, porque blusinhas é muito sofisticado para o Lula, né? Então as taxas da brusinha, da taxa da Shopee, da Shein, lembra? Com taxação de 20% sobre compras internacionais acima de 50 doletas. PIS/COFINS. O Supremo Tribunal Federal reverteu a redução de alíquotas derrubadas em 2023, ainda em 2024, com 8 impostos aumentados. As multinacionais tiveram uma tributação mínima de 15% sobre o lucro global,
né? Isso a partir de 2026. Entretanto, o anúncio feito em 2024. A regulação das bets, com outorga de 30 milhões de reais, mais impostos sobre faturamento e lucro, ainda teve aço e ferro. Quem quer incentivar a construção civil, aumento do imposto de importação para aço e ferro. E a reoneração da folha, que reonera gradualmente 17 setores da economia. Esse ano, é importante ressaltar, tudo isso no governo Lula, hein? Tudo isso Lula e Haddad criando ou aumentando impostos. Só que os caras ainda estão tentando jogar na conta, acredite se quiser, assim como estão tentando culpar Bolsonaro. Com relação à morte de Odete Roitman, né, estão tentando colocar na conta de Bolsonaro ainda, ou do Congresso, a questão de aumento ou criação de impostos, mesmo que já temos quase 3 anos de governo, ainda tentam colocar a culpa no Bolsonaro. 2025, 7 impostos aumentados. Tivemos o fim do PES, né, que o encerramento do programa de isenção criado na pandemia. Tivemos também o IOF sobre cartões com aumento de 3,38% para 3,5% nas compras internacionais, IOF sobre câmbio com aumento de 1,1% para 3,5% nas compras de papel moeda, IOF sobre crédito para empresas com elevação da alíquota diária para 0,0082%, mais taxa fixa de 0,38%, IOF sobre seguro de vida com alíquota de 5% sobre aportes mensais acima de R$300 mil, IOF sobre os fundos de direitos creditórios, com uma nova alíquota de 0,38% sobre aquisição primária de cotas. Além disso, tivemos IOF sobre cooperativas de crédito, com tributação equivalente a empresas em operação acima de 100 milhões ano. Para 2026, um imposto aumentará. Olha aí, já temos até conjugando o verbo no futuro. Vai aumentar o imposto, né? O imposto de renda com isenção para quem ganha até R$5 mil e imposto mínimo para quem ganha acima de R$50 mil. Tudo isso para te dizer o seguinte, esse Lula que está aí, esse Haddad, esses dois, estão destruindo o Brasil. Por quê? A sua vida melhorou? Melhorou no quê? Me conta, no que a sua vida melhorou? Ah, a senhora agora encontra atendimento no SUS, tem lá a consulta que a senhora precisa, tem o exame que a senhora precisa, tem a cirurgia que a senhora precisa, tem o remédio também ali na farmácia? Não. Educação. O que nós temos para comemorar sobre a qualidade da educação, do ensino no Brasil? Estruturas, né? Desde o ensino infantil, prefeituras, estado, as universidades federais, o que melhorou na sua vida, na vida de quem depende da educação no Brasil? Infraestrutura, segurança pública. Eu estou tentando mostrar o seguinte, o Lula, o homem, o pai dos pobres, aquele que ia fazer você, né, voltar a comer picanha e tomar cervejinha, destruiu o Caixa da União, destruiu. O que será de Bolsonaro em 2027? Porque eu preciso sonhar e projetar, não é verdade? Eu desejo e vou lutar para ver o presidente Bolsonaro de volta ao Palácio do Planalto. Mas confesso, tem hora que eu fico, puxa, se eu gosto tanto do presidente Bolsonaro, como é que eu vou desejar isso a ele? Desejar que volte a comandar o Brasil e vai pegar um Brasil destruído. Destruído. Não tem pedra sobre pedra. É que nós aqui do Andar de Baixo, a gente demora a sentir, embora você que me ouve agora, já deva ter percebido que está difícil ir ao supermercado, as contas aumentando, tudo aumentando ou com a tal da reduflação. Sabe o que é reduflação? Reduflação é o seguinte, por exemplo, a senhora comprava o achocolatado em pó para a família aí, tinha meio quilo, passou para 400 gramas, passou para 370, já tem embalagem de 250 e o preço é o mesmo. O preço é o mesmo. Não é assim? Tem, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, tem um pão de forma.
Faz tempo que você não compra um pão de forma? Pão de forma, você comprava um Seven Boys, amigo. Você comia uma semana de Seven Boys. Era para alimentar a família, fazia pãozinho, né, com a margarina ali. Pô, não era assim? Hoje você não faz, diminuiu o tamanho, o preço é o mesmo. Então tem a tal da reduflação, porque parece que você está gastando a mesma coisa, entretanto você tem menos produto na embalagem, menos quantidade de produto na embalagem. Vou dar um exemplo ridículo aqui, mas vou dar esse exemplo. Papel higiênico. O rolo era de 40 metros, virou 30 metros, já existem marcas com 25 e 20 metros. Veja, pergunta se o preço caiu na mesma proporção. Então, amigo, é isso que nós estamos vivendo no Brasil. É isso. Enquanto isso, nós temos um governo que usa do nosso dinheiro para mentir. E é por isso que eu comecei o programa de hoje, chato pra cacete, pô, tem que falar de imposto, tem que falar de número, de nome, para você entender o seguinte: estão te roubando cada dia mais e a sua vida não melhorou. Estão tirando cada dia mais de você, é tirando da sua mesa, é tirando do futuro dos seus filhos, é tirando, né, da oportunidade de você reinvestir na sua empresa, de contratar mais, de conseguir dar um futuro melhor da educação dos seus filhos. Eles estão tirando da gente isso todos os dias, cada vez mais. Acabei de mostrar isso para você. E a nossa vida não melhora. Lu, fecha aquela porta ali para mim, por favor. Tá vazando o áudio aqui, tá? Obrigado. Veja, nossa vida não melhora. Nossa vida não melhora. E o governo, insaciável, tomando, cada vez tomando mais dinheiro de nós. Então, amigo, é importante que fique claro por quê. Porque esse exercício no começo de programa de sexta-feira. Porque estão tentando jogar nas costas do Congresso e ainda nas costas de Bolsonaro o aumento dos impostos neste governo que gasta mal e nossa vida não melhora. Era esse o exercício que eu precisava fazer hoje.